Olá pessoal, bom dia. Vamos ir para mais uma aula de TecMat, dando continuidade à nossa matéria. Primeiramente, queria pedir desculpa porque eu atrasei um pouco na postagem desse conteúdo, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos que eu vou compensar isso lá na frente, dando um prazo maior para as provas, como eu sempre faço, né? Pretendo semana que vem botar tudo em dia certinho, aí vocês não vão ter muita preocupação comigo. Mas, bem, vamos lá. Como eu falei com vocês, né, nesse assunto pós-prova nosso, a gente vai ver processo de fabricação. Né? Eu já falei com vocês sobre fundição, que é um processo onde a gente está fabricando o material, a gente dá forma para o material, né? A gente coloca o material num molde, produz o molde, coloca no molde, o material fundido, ele resfria, tomando o formato daquele molde, depois eu retiro ele do molde e eu tenho uma peça pronta. Né? Ou pronta ou semi-pronta, né? Ela pode ter que passar por outros processos depois. Aqui, na laminação, é um outro processo, né? Um outro processo diferente. Que está a laminação, né? Tem até um exemplo, imagens aqui de uma bobina sendo produzida aí numa chapa laminada. Eu dividi essa aula em introdução, laminação, tipos de laminadores e operações de laminação. O livro que eu estou usando é o mesmo, do Chiaverini, a referência está lá no final da apresentação. Eu preparei a aula baseado no livro, só que no livro eu tenho algumas informações que são, acho que um pouquinho exageradas para vocês. Né? Falar um pouco, quando começa a falar de cálculo de força, etc., eu acho que para vocês é um exagero eu passar isso. Tá? Mas aqui agora a gente vai ver mais aspecto de como acontece a laminação. Né? Primeiramente, laminação é um dos processos de conformação mecânica. O que é conformação mecânica? Conformação mecânica é usar um esforço mecânico para dar forma a um material. Né? A conformação mecânica para a produção de peças metálicas inclui vários processos que podem ser classificados de acordo com o tipo de esforço aplicado. Aqui a gente vai ver todos esses processos que eu estou comentando aqui, tá bom? Hoje é só laminação. A próxima aula é forjamento. Na aula depois, se eu não me engano, é estampagem e falo de outros também. Eu tenho um processo de compressão direta, onde a força é aplicada diretamente, que é a laminação e forjamento. Eu tenho um processo de compressão indireta, onde a força é aplicada indiretamente. É o caso da trefilação, estampagem e extrusão. Eu tenho um processo de tração, que é o tracionamento. Processo de dobramento, né, o próprio dobramento. Processo de cisalhamento, que é o próprio cisalhamento. Né? Essas são subdivisões de acordo com o tipo de esforço que é aplicado. Tá? O foco aqui, gente, principal para esses processos aqui são esses dois primeiros. Tá bom? A gente vê muito processo de laminação, que é esse que a gente já viu hoje, forjamento, trefilação, estampagem e extrusão. Quando eu falo compressão indireta, é porque a força de compressão, né, ela é aplicada indiretamente. Né? Ela não é aplicada diretamente. Né? Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês isso. Tá? A indireta trefilação, estampagem e extrusão. Tanto a laminação quanto o forjamento, que são essa aula próxima, são compressão direta. Todos esses processos eles envolvem deformação plástica. O que é deformação plástica? Deformação plástica é deformação permanente. Deformação permanente. Deformação permanente, como eu já falei com vocês, é essencial para dar forma ao objeto. Se eu tenho uma chapa, eu quero colocar em forma de U, por exemplo, forma de U, eu tenho que deformar permanentemente aquela chapa, tá bom? A deformação plástica. Então, você tem que saber que para qualquer um desses processos de conformação mecânica que eu tenho citado aqui, eu preciso necessariamente de utilidade. Por quê? O que é utilidade? Lembrando, utilidade é a capacidade do material se deformar plasticamente. E aqui eu preciso de que o material deforme plasticamente. Então ele tem que ser dúctil.
Todo esse processo de conformação mecânica, eles só são aplicáveis em materiais dúcteis. O material tem que ser bastante dúctil para poder aplicar. Lembrando agora lá que a gente viu no primeiro semestre, martensita, fluida martensita, dura, frágil pra caramba, né? Frágil, ou seja, pouco dúctil. Se eu pegar um aço martensítico qualquer, não fizer um tratamento, tentar dobrar, ele é frágil. Ele não vai dobrar, ele vai quebrar, vai fraturar. Então, para fazer processo de conformação mecânica, eu preciso de materiais dúcteis. Além disso, o trabalho mecânico, em algumas condições, ele refina a estrutura, contribuindo para a melhora nas propriedades mecânicas do metal. Aqui eu tenho um resumo de todos esses processos. Eu vou explicar brevemente alguns, os outros eu vou explicar melhor nas aulas seguintes. Forjamento. Vocês aí que... eu não sei como é que funcionam aí esses jogos online de hoje em dia, ou esses, sei lá, o que vocês gostam de assistir aí. Por exemplo, na minha época eu gostava de Senhor dos Anéis. Aí todo mundo falava no Senhor dos Anéis das forjas dos anões. Os anões tinham as forjas, que eles produziam espadas, machados, por aí vai. Equipamentos metálicos, armas geralmente. Algum de vocês sempre já viu... nossa, essa frase eu tô toda errada, né? Alguns de vocês já viram, com certeza, em algum desenho, algum filme, algum carinha com a espada, em chamas assim, totalmente... Em chamas não, completamente incandescente, vermelha, e dando martelada nela. Martelada nela. Aquilo ali é um forjamento. O forjamento que os anões e os Senhor dos Anéis faziam na forja é uma operação de forjamento. Forjamento é um processo de conformação mecânica dos mais antigos, onde eu dou forma através de aplicação de pressão. Seja ela a pressão de um martelo, algo alternado, algo que não é constante. Eu bato o martelo, eu viro, bato de novo, viro, bato de novo. Ou algo mais constante, como uma prensa. Então, forjamento é isso. Ele dá forma dessa maneira. As espadas mais antigas tinham aquela forma porque elas passavam por um processo de forjamento. A laminação, que é o nosso assunto de hoje, é o seguinte: vou ter um tarugo, que é uma peça sem formato muito bem definido, e vou fazer com que ele passe por um laminador. O que é esse laminador? É um conjunto de 2 cilindros, como está aqui, rodando em sentidos opostos, pressionando diretamente aquele metal. O que acontece quando pressiona? Ele diminui a espessura e aumenta a largura e o comprimento. Posso fazer até um paralelo, pode ser até um pouco exagerado isso. Pense numa massa de pizza. Sabe aquele rolo que a gente passa por cima? O que acontece quando passa aquele rolo? A massa fica mais fina, porém ela também aumenta de comprimento e de largura. Isso aqui é o que eu faço com metal. A laminação é isso. É eu pegar o tarugo e transformar numa peça fina, que pode ter vários formatos, mas fina, com espessura bem fininha. Esses 2 processos são de compressão direta, porque eu estou comprimindo diretamente. Na trefilação, a compressão ela é indireta. Por quê? A trefilação pode estar aqui embaixo, é um método que a gente produz fios, arames e por aí vai. Então, eu empurro o material contra um furo muito fino. Aí a própria matriz, a minha força é de empurrar. A matriz que ela deforma o material. Então acontece a compressão, mas a gente fala que ela é indireta. Ele vai ser reduzido a um material, a um produto final bem fininho. É como que a gente produz fios, arames e por aí vai. Molas também, produzidas por trefilação. Algumas, extrusão, que está aqui no meio. É parecido com a trefilação. Eu tenho a matriz, eu tenho como se fosse um cilindro, eu empurro o material por dentro de um furo. De acordo com aquela geometria daquele furo, eu vou ter um produto final. Se aquele furo tiver geometria retangular, o produto final vai ter área da seção transversal retangular. Se for uma seção circular, eu vou ter que ter um furo circular. Então nada mais é que forçar o material contra um furo para ele tomar aquele formato. Eu tenho estampagem profunda também, onde eu tenho a matriz, que está posicionando minha chapa, como está mostrado aqui, e eu tenho a punção, que ela dá a forma, ela aplica uma força de uma vez só. Dando esse formato aqui, estampagem. Estampagem é um processo um pouco mais abrangente, tá? Que envolve outras coisas.
Mas geralmente dar forma dessa maneira, através de um esforço indireto. Né? Como está colocado aqui, né? Estampagem com pressão indireta. Aí, aqui também na direita tem um exemplo de tracionamento. Né? Tracionar, bem tranquilo. Dobrar também, eu coloco naquela posição de V e jogo um peso por cima para deixar naquela posição. É até um pouco complicado, porque vai ter uma recuperação elástica ali, ele vai voltar um pouquinho, mas isso não é tão importante agora. E o corte, né, que é simplesmente cortar. Né? Eu não sei se vocês tiveram acesso à oficina, né? Talvez no primeiro período vocês tiveram, no primeiro ano de vocês. Né? Mas eu acredito que tem a guilhotina no IFES. Né? A gente pode fazer corte. Né? E o corte é um processo de conformação também, que estou dando forma ao material. Tá bom? Na verdade, esse corte pode ser levado até para a lado da usinagem, mas enfim, deixa ele aqui, já que o livro colocou ele aqui, tá bom. Tá bom? Então esses são os processos que a gente vai ver. Primeiro laminação, depois forjamento, depois nós vamos comentar da estampagem de alguns processos, e no último tem um outro capítulo que a gente fala abrangentemente de outros processos de conformação. Eu tenho dois tipos de trabalho de conformação: trabalho mecânico primário e secundário. A diferença é muito simples. O primário é aquele que eu não estou dando a forma final. Eu estou dando uma forma intermediária. Às vezes eu tenho tarugo, eu coloco na forma de uma chapa. Só que a chapa está muito grossa ainda. Eu vou ter que fazer uma laminação depois para deixar a chapa mais fina. Mas eu deixar na forma de chapa é um trabalho primário já. O trabalho secundário é aquele que dá uma forma final. Né? Que depois que termina aquele trabalho, eu não vou precisar mais fazer com que a peça passe por qualquer processo de conformação. Esse é o trabalho mecânico secundário. Os processos de conformação podem ser divididos em trabalho a quente e trabalho a frio, em função da temperatura de cristalização. Tá bom? É outra subdivisão. Né? Vocês vão ver eu falando muitas vezes aqui, trabalho a quente e trabalho a frio. Né? A quente é quando eu estou a temperatura maior que aquela de cristalização, que é a temperatura onde eu estou criando novos grãos no material. Né? Estou trabalhando em temperaturas muito altas. O trabalho a frio não quer dizer que ele é um trabalho abaixo de zero. Só que as temperaturas elas são menores que as temperaturas de recristalização. Tá bom? O trabalho a quente ele permite o emprego de menor esforço mecânico. Né? Se vocês pensarem que um aço, por exemplo, ele está muito quente, ele vai estar mais deformável. Né? E para a mesma quantidade de deformação, as máquinas necessárias são de menor capacidade do que no trabalho a frio, obviamente. A estrutura do metal é refinada pelo trabalho a quente, de modo que sua tenacidade melhora, já que elimina porosidade e segrega as impurezas. O trabalho a frio, ele deforma a estrutura. Né? E aí tem que lembrar o seguinte, muitas vezes eu falo trabalho a frio aqui, mas eu me refiro também a encruamento. Lembrando que é encruamento? O material se torna mais resistente à medida que ele é deformado. O que melhora a resistência e dureza e reduz a dutilidade. O trabalho a quente deforma mais profundamente que o trabalho a frio, né? Devido à continuada recristalização que está acontecendo. O trabalho a quente acontece a temperatura acima da temperatura de cristalização. Então vão criando novos grãos o tempo inteiro. Porém, o trabalho a quente exige ferramentas de boa resistência, já que está trabalhando em temperaturas bem elevadas. Outra desvantagem do trabalho a quente é a formação de carepa. O que é carepa? Carepa é uma camadinha de óxido que se forma. Né? Tem um vídeo, de laminação acho que não está muito claro, mas tem um vídeo de forjamento que eu vou passar para vocês na próxima aula, provavelmente. Vocês veem, quando aquece o material de uma vez só e vai deformando ele, devido ao próprio contato da superfície do metal quente com o ar, ele vai formar um óxido na superfície. Que à medida que eu vou deformando, esse óxido ele vai sendo criado e quebrado o tempo todo. É bem fininho. Né? Então isso que a gente chama de carepa. É indesejado geralmente, tá bom? Geralmente os processos de conformação tem que passar por um processo chamado decapagem.
né, que é tirar essa carepa. O trabalho a quente ele não permite alta precisão dimensional, né? E o trabalho a frio, por outro lado, ele gera uma boa precisão dimensional e produz melhor acabamento superficial. A gente pode ver isso simplesmente através da carepa, né? Trabalho a quente, que é onde a carepa é gerada, eu vou ter o surgimento de uma camada de óxido que tem que ser removida. Então, minha precisão dimensional está comprometida, né? Quando eu falo precisão dimensional, vocês pensem aí no tamanho daquele objeto que teria no projeto. Sei lá, mandaram projetar 1 metro. Se eu projeto 1,02 m, já está errado, sabe? Então tem que saber a precisão. Geralmente algumas peças de mecânica no geral tem que ter uma coisa precisa. Devido ao trabalho mecânico, eu tenho um problema. Tem dois problemas que podem aparecer, que é a casca de laranja e as linhas de distensão, né? Casca de laranja é relacionada ao tamanho do grão do material. Quando os grãos são muito grandes, surge uma superfície extremamente rugosa nas regiões que sofreram deformação. Então é um problema, né? E as linhas de extensão ocorrem quando o material é deformado na faixa de escoamento. São as linhas de extensão, né? Quando o material é deformado na faixa de escoamento, né? Nesse caso aí, o defeito ele vai ser depressões que aparecem na superfície à medida que a deformação continua. Essas depressões vão se espalhando, se juntando, produzindo uma superfície áspera. Então, linha de extensão, material deformado próximo do escoamento, gera uma superfície áspera. Casca de laranja, tamanho grande do grão. Grão muito grande, eu vou ter uma deformação diferente de um grão para o outro, vai gerar uma superfície rugosa, tá bom? E agora vamos ao foco para a nossa laminação, nossa querida laminação. O processo de laminação, gente, ele é bem simples, tá bom? Ele é muito simples. Vocês podem ver aí o que está acontecendo. Eu tenho um metal sendo puxado, aí da esquerda para a direita, né? Uma chapa mais grossa está virando uma chapa mais fina. Eu acho que a própria imagem fala por si só, né? Devido à própria ação dos rolos de compressão, dos cilindros, né? Eles vão deformando a chapa, né? Diminuindo a sua altura, nesse H0 para H1, de fato uma redução de altura, aumentando um pouco a largura e o comprimento. A ideia da laminação é reduzir a espessura, fazer chapas finas. Nesse processo, o metal é forçado a passar entre dois cilindros, girando em sentido oposto, com a mesma velocidade superficial, distanciados entre si a uma distância menor que o valor da espessura da peça deformada. Então eles vão girando em sentido oposto. Quando passa pelos cilindros, o metal ele sofre deformação permanente, a espessura é reduzida e o comprimento e a largura são aumentados. Como está na imagem aí. Pela laminação, o perfil obtido pode ser definitivo, ou eu posso fazer um perfil intermediário. Então não posso afirmar que a laminação é necessariamente um trabalho mecânico primário ou secundário. Depende, né? As diferenças entre a espessura inicial e a final, da largura inicial e final, do comprimento inicial e final, são respectivamente redução total, alargamento total e alongamento total, que são esses valores mostrados aí pelas equações que estão aí, né? ΔH é a variação de altura, ΔB é a variação de largura e ΔL é a variação de comprimento. A largura e o comprimento aumentando, a altura diminuindo, a espessura diminuindo. Nas condições normais, o resultado principal da redução de espessura do metal é o seu alongamento, visto que o alargamento ele é muito pequeno. Isso aqui, gente, a gente pode visualizar isso através da própria análise matemática, que pode ser um pouco complexa, mas por um lado é bem simples também. Pense comigo. Opa, voltando aqui na imagem de trás. A chapa que está entrando, ela tem que ter o mesmo volume que a chapa que está caindo, certo? Agora, geometria. Como calcula o volume de um paralelepípedo? Altura vezes largura vezes comprimento, certo? Esse valor tem que ser igual no início e no final. O volume é constante.
Ele não vai perder material aí. Eu não estou cortando, estou só deformando. O que acontece? A minha espessura diminuiu. Minha altura diminuiu. Pense comigo, se a altura diminuiu e o volume ele permaneceu constante, isso quer dizer que necessariamente a largura e o comprimento tem que aumentar um pouco. Né? Tem que ter essa deformação. E a laminação é isso. Né? Os cálculos que envolvem laminação, eles envolvem isso. Né? Essa conservação do volume. Para eu conseguir prever quanto que aumentou de altura, quanto que aumentou de largura, quanto que aumentou de largura e de comprimento, quanto diminuiu de espessura. Né? Aí esse cálculo pode ser um pouco mais complicado. Né? Tem vários ângulos de contato que são explicados, velocidade inicial, final. É importante que os dois cilindros estejam na mesma velocidade. Né? Quando a gente vai projetar uma máquina para fazer laminação, a gente tem que levar isso em consideração, esse ângulo de contato, etc. A zona do cilindro que está em contato com o material, que é um arco curto, né, aqui. Né? Tem como esquematizar, como na direita aqui, as forças que estão atuando. Né? Tem forças de compressão diretamente sendo aplicadas diretamente pelos cilindros. Tem algo que pode ser contabilizado, tá bom? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Botei só para mostrar. Esse é a vista lateral, tá? Vocês podem ver, ó, espessura grande, sai pequena, espessura grande, sai pequena. Tipos de laminadores. A laminação, acho que ficou muito claro o que é a laminação. Né? Pegar uma chapa e diminuir a espessura dela, tornar ela cada vez mais fina. É importante falar que a laminação ela não é só um processo. Ah, eu tenho 2 cilindros, passei no meio, diminuí a espessura, acabou. Não. Muitas vezes eu tenho o que a gente chama de cadeira de laminação, né? E que é um aparelho mais complexo, né? E eu posso fazer esse processo várias vezes. Né? Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de laminadores, mas esse processo ele é muito versátil. Eu tenho várias maneiras diferentes de fazer. Bom, a máquina que executa a laminação é o laminador, abrange vários tipos. Dependendo de cada um deles do serviço que executa, do número de cilindros existentes, posso ter mais de 2 cilindros, como vocês vão ver. Em princípio, o laminador é constituído de uma estrutura metálica que suporta os cilindros com os mancais, montantes e todos os acessórios necessários. Esse conjunto é chamado de cadeira de laminação. Os laminadores podem ser subdivididos em função do produto que está sendo laminado, do número de cilindros, do seu diâmetro, da disposição das cadeiras, etc. Pode ter várias subdivisões. Aqui tem a vista lateral, que tem 2 cilindros, superior e inferior. Tem um eixo para cada cilindro, tem que estar na mesma velocidade e no mesmo sentido. Né, e a chave passa pelo meio. Aqui é a representação esquemática da cadeira de laminação. Tá? Com cilindro horizontal. Vamos lá, tipos de laminadores. Tem o laminador duo. Laminador duo, o próprio nome já diz, tem 2 cilindros de mesmo diâmetro, gerando em sentido oposto, com a mesma velocidade. Então é um modelo mais simples. Eu tenho 2 tipos de laminador duo. Eu tenho o duo com retorno por cima e tenho o duo reversível. O que é esse duo com retorno por cima? Nesse caso, até vou ver aqui na imagem, né? Olha o que acontece. A chapa passa na direção da esquerda para a direita, ela chega no final do curso, ela volta por cima, por um sistema, e passa de novo. E a cada passo que vai acontecendo, essa distância entre os cilindros ela é ajustada. Então esse é o laminador duo, com retorno por cima. Em outras palavras, os cilindros eles não têm a rotação invertida. Cada passe é realizado pelas peças entrando sempre do mesmo lado. A rotação do cilindro é uma só, não inverte. Tá bom? Lembrando que os cilindros têm que estar sempre rodando nessa direção aí. Rodando nessa direção. Beleza? Empurrando a peça, no caso, da esquerda para a direita, nesse caso. É o que eu falei com vocês. A laminação, geralmente, ela não acontece em um passe só. Ela acontece em vários passes. Nesse caso, retorno por cima, eu tenho que passar a peça, volto a peça para o início, passo de novo, volto, passo de novo.
Aí eu também tenho o duo reversível. Só que esse duo reversível, ele é mais elaborado, digamos assim. Por quê? Porque eu posso inverter a rotação do cilindro. Ele vai numa direção, aí ele volta na outra, e vai em uma e volta na outra. Então é o duo reversível. O sentido de rotação dos cilindros é invertido. E os cilindros aproximados, após cada uma das passagens. Tá bom? Ainda sobre cilindros, sobre esses laminadores duo, eu tenho um conjunto de cadeiras duo, colocadas uma após a outra, como está mostrado aqui na imagem. Né? Fazendo com que a laminação aconteça continuamente. Né? Cada uma desses cilindros, né, eles têm uma distância menor, vai diminuindo. À medida que no final eu tenho a peça acabada. Então a gente poderia até subdividir. Que os primeiros cilindros, primeiros pares de cilindros, eles fazem um trabalho mecânico primário. E o último par faz o trabalho final, o trabalho secundário. Essa disposição aqui é o que a gente chama de laminador contínuo, que vai laminando continuamente. É claro que aqui eu vou ter uma chapa muito grande, muito comprida. Então no final tem que ter algum tipo de corte, né, para cortar e ficar tranquilo ali. Ter um tamanho desejado para poder vender. Né? Deixa eu tomar um gole de água aqui, gente. Bom, eu tenho laminadores trio. São laminadores em que 3 cilindros são dispostos um sobre o outro. A peça é introduzida no laminador, passando entre o cilindro inferior e o médio, e retorna entre o cilindro superior e o médio. Né? Aqui eu tenho 3 cilindros um sobre o outro. Né? Ou seja, a peça ela vai entrar por aqui, como está mostrado, e ela vai voltar entre esses dois de cima aqui. Aí ela vem para cá de novo para fazer isso. Né? Ou não, pode ser simplesmente um passe por baixo ou um passe aqui por cima. Né? Os mais modernos laminadores desse tipo, trio, né, são dotados de mesas elevatórias ou basculantes para passar as peças de um conjunto de cilindros a outro. Tá? Laminadores trio. Bem interessante. Quadro, laminador quadro. Eu tenho 4 cilindros. Perceba que o nome vai de acordo com o número de cilindros. Né? Eu tenho 2 cilindros de apoio, né, grandões, e 2 cilindros de trabalho que são menores, de diâmetro menor. Esses laminadores são empregados na laminação e relaminação de chapas que vão adquirir uma espessura uniforme em toda a seção transversal. Então é algo muito bem feito. É algo que me dá mais precisão na medida final. É um método de se fazer. Eu tenho um laminador universal, né, em que a gente tem uma combinação de cilindros horizontais e verticais. Né. Essa da figura aqui é o laminador tipo Gray, empregado na laminação de perfis pesados, né, como duplo T, como mostra a figura. O duplo T é exatamente essa parte achurada aqui no meio. Eu tenho esse laminador desse tipo porque eu quero produzir uma chapa com esse formato aqui, duplo T. Que você deve ter visto algumas chapas de aço dessa, por isso que a gente fala de construção. Né? Chapas de aço, parece um H aqui na verdade, né? Um duplo T que fala. Os cilindros verticais são colocados no mesmo plano vertical que os cilindros horizontais. Né? Esses cilindros verticais não são acionados e sua função é simplesmente garantir uniformidade na seção do perfilado. Então esses verticais aqui, eles não são acionados, eles só dão uma limitação geométrica para ter esse formato de duplo T mesmo. Tá? Formato que está rachurado aqui, tá, gente? O formato da final vai ser esse. Eu tenho o laminador Senzimir, né, que é bem mais complexo. Podem ver que tem 6 cilindros de trabalho. Né? Na verdade, 6 cilindros... Quando falar que são 6 cilindros de trabalho, né? Na verdade, a gente fala que são 2 de trabalho e 4 de apoio, né? Mais exatamente, né? Que os 2 que estão em contato com a peça são os de trabalho. Aqueles maiores, né, que ficam mais apoiando, são os de apoio. Esse sistema permite grande redução de espessura em cada passagem através do cilindro de trabalho. Então vai reduzir a espessura muito, de uma vez só.
Numeroso tipo sem dizimir, tá bom? E para finalizar essa parte do tipos de laminadores, é importante falar que esses tipos aqui não limitam, né? Tem vários outros tipos bem mais complexos e isso pode variar bastante, tá bom? Esses aqui são só alguns tipos de laminadores, beleza? Esses laminadores são os mais variados, mas a lógica é sempre a mesma. Eu vou fazer com que uma peça ela passe entre dois cilindros e tenha uma redução drástica de espessura. Às vezes não tão drástica, mas tem a redução de espessura, né? Aqui está mostrando como é que acontece esse processo. É até legal falar isso porque nesse exemplo aqui foi muito claro que geralmente a laminação ela é feita em passes, né? Não é feito de uma vez só. Eu faço um processo pelo qual a peça vai passar por vários cilindros, né? Então olha só, eu tenho um desbaste, passe 1 aqui em cima, isso para uma viga em U, né? Desbaste tem mais um pouco, tem o esboçamento, passe 1, passe 2, passe 3, intermediário, passe 1, passe 2, passe 3, ele está quase no tamanho, dá um passe de acabamento e está a viga em U aqui finalizada, uma chapa com esse formato. Em cantoneiro ou perfil em L, eu tenho a placa entrando, né? Eu tenho passe 1, passe 2, passe 3, passe 4, passe 5, como está mostrado aqui. Cada passe mudando um pouquinho as características geométricas, né? Ou seja, a mudança não é feita drasticamente, geralmente, ela é feita bem devagar. Passe 6, passe 7, passe 8 começa a dar o formato que eu quero e o passe de acabamento dá o formato final, né? Para formar uma cantoneira aqui, em perfil em L. Então a laminação ela pode gerar essas peças aí. Pensando nisso, em questão de desbaste e de acabamento, eu posso dividir os laminadores em laminadores primários e acabadores, né? Os primários são aquele desbaste, né? Que a ideia é começar a deformar devagar. Pegar um produto grosseiro e começar a dar uma forma para ele, né? E depois que eu dei essa forma inicial, eu levo para os laminadores acabadores, que vão gerar aquele acabamento, né? Vão deixar no formato ideal, né? Então posso falar que o laminador primário ele faz o trabalho mecânico primário e o laminador acabador ele faz o trabalho mecânico secundário. O laminador primário também é chamado de desbaste. Vocês vão ver muito falar de desbaste e acabamento. Desbaste é começar a dar forma. Acabamento é botar no tamanho exato, né? Do jeito exato, no formato exato. A laminação de desbaste ela é sempre feita quente, né? E a de acabamento, ela geralmente começa quente, né? E em alguns casos de perfis mais simples, terminados a frio. Aqui eu tenho uma figura mostrando a sequência de operações de laminação, né? Utilizando um laminador duo reversível. Ó, passe 1, reduzir um pouquinho. Passe 2, reduzindo mais. Passe 3, reduzir mais. Passe 4, reduzir mais. Perceba que a cada passe, os laminadores, os cilindros, eles estão se aproximando. Tanto que no passo número 5 aqui, a chapa vai tomar um formato bem pequenininho. Perdão, uma espessura bem fininha, né? Tá? E, gente, quando eu falo de laminação, vocês podem pensar, nunca vou trabalhar com isso, nunca vou ver isso. É importante falar, aqui no estado do Espírito Santo, que é onde eu imagino que todos vocês moram, a gente tem, na nossa indústria, a parte siderúrgica muito forte. Eu sei que em Aracruz, muita gente pensa em celulose primeiro, mas pensando em Vitória, no Porto Tubarão, a gente tem a parte siderúrgica muito forte, né? Ou seja, a parte que mexe com a fabricação de aço, né? Tem alto forno funcionando há muitos anos, a fabricação de aço é feita com qualidade aqui, né? A gente sabe que a Vale, a ArcelorMittal empregam muitas pessoas, empregam muita gente, né? Aqui em Vitória pelo menos, né? Eu acho que alguns de vocês moram em Vitória, na Serra, aqui por perto, né? Então, vocês que vão sair como técnicos mecânicos, vocês provavelmente, pelo menos alguns de vocês, podem acabar trabalhando numa Vale, numa ArcelorMittal, a coisa mais normal do mundo, né? E lá na ArcelorMittal, se eu não me engano, tem uma área lá que a gente fala que eles chamam de LTQ, que é a laminação de tiras a quente, onde esse processo que eu estou explicando para vocês, ele acontece, né? E as pessoas trabalham lá, né?
Então não é algo assim de outro planeta, é algo que está presente na indústria. Né? Quando fala de fabricação de aço, laminação está inserida. Produtos laminados estão inseridos. Os produtos laminados planos incluem chapas, né? Chapas em geral, pretas, estanhadas, galvanizadas, tiras, barras, chatas, por aí vai. Os produtos laminados planos são obtidos em laminadores com cilindro de corpo plano. Além disso, nesses produtos, a relação da largura para a espessura é geralmente maior do que no caso de outros produtos laminados. Né? Então, são laminados planos. Eu tenho uma espessura bem fininha em relação à largura. Né? Aqui eu tenho um exemplo mostrando como é que acontece. Eu sei que a qualidade da imagem está meio ruim, porque eu tive que ampliar bastante, né? Mas o que acontece? Aqui eu tenho o forno de aquecimento da placa, aqui na esquerda. Aí começa, ó, com a quebra da casca de óxido, que eu falei com vocês que é a carepa. Né? Depois eu vou para a primeira cadeira de laminação, a cadeira desbastadora número 1, que faz o primeiro desbaste. Depois tem o redutor de placa, que tem uma tesoura para corte a quente das placas. Né? Aqui eu tenho, logo em seguida, as cadeiras desbastadoras número 2, 3 e 4. Né? Então eu já tenho mais desbaste acontecendo. Né? E aqui eu percuso o metal, da esquerda para a direita. Aqui eu tenho uma tesoura para cortar as extremidades. Mais uma tesoura. Um guilhotina, por aí vai. Ou algo para cortar, para efetuar um corte. Logo depois disso aí, ó, até o 4 eu estava fazendo operações de desbaste. Aqui quebra a casca de óxido novamente. Né? Quando está aquecido vai ser gerado óxido. Por isso que eu falo que o acabamento não é tão bom. Aí aqui nas cadeiras de 5 até a 10 são cadeiras acabadoras. O que são essas cadeiras acabadoras? Elas dão o formato final. Elas vão fazer o acabamento. E aí, depois de 10, sai um produto acabado. Que vai ser levado para a bobinadeira. Por que bobinadeira? Porque as chapas, pensando numa chapa qualquer, ela fina, produto plano, ele não é vendido simplesmente... ele tem que enrolar ele para vender. Resumindo. Enrolo para vender, para facilitar transporte, logística, etc. É igual fio dental. O fio dental que a gente passa no dente. Ele fica enrolado lá na caixinha. Então tem que passar por uma bobinadeira, mesmo quando o fio já está pronto. Aqui a gente coloca em bobinas para isso. As bobinas têm que passar por uma decapagem final para remover a casca de óxido à medida que vai resfriando. As bobinas geralmente são recosidas para dar dutilidade, para evitar, para anular qualquer encroamento que tenha havido durante a laminação. Lembrando que encroamento e recosimento são trabalhos opostos. Tá? O encroamento ele deixa o material duro e resistente e com dutilidade baixa. O recosimento deixa o material com dutilidade alta, porém menos resistente e menos duro. E para fechar, gente, a aula de hoje, eu não vou clicar aqui nesse link, mas eu quero que vocês cliquem. Tá no vídeo que vocês estão vendo não vai ter como clicar, né? Mas no PDF que estou disponibilizando vai ter o link lá. E eu quero que vocês cliquem para assistir um vídeo da CST sobre laminação. Na verdade, eu coloquei CST, agora me veio a cabeça, que o nome já não é esse já há muito tempo. Agora é ArcelorMittal. A CST é a antiga Companhia Siderúrgica do Barão. Agora é ArcelorMittal. É um vídeo um pouco antigo, mas que fala sobre o processo de laminação, mostrando na prática, na indústria, como esse processo acontece. No final de contas, voltando aqui lá atrás, lá nos primeiros slides. Opa, aqui. Tá vendo esse processo aqui? Eu tenho a chapa tomando o formato de uma bobina. Nessa imagem aqui. Então, no final de contas, eu vou ter isso aqui. Perceba que a chapa está incandescente, porque ela está em temperatura elevada. A laminação é feita quente nesse caso. E é isso, gente. Vou voltar aqui pro final de novo. Opa. Bom, laminação, então. É um processo de conformação, é um processo importante, é um processo útil, é um processo simples, que é passar uma peça entre cilindros para redução de espessura, quantas vezes for necessário. Envolve a operação de corte, de decapagem, envolve um cuidado se for a tira quente, se for a frio, talvez tenha que fazer recosimento depois. Mas de maneira geral é um processo simples, tá bom?
O que eu posso perguntar sobre isso na prova? Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, sobre o processo de laminação, mas eu quero que vocês entendam como funciona. Se perguntar, me explique como funciona na laminação no laminador dual reversível. A peça passar e vai voltar, porque esse laminador dual reversível ele tem a capacidade de alterar a rotação. É bem simples o processo todo, tá bom? Mesmo assim, qualquer dúvida, falem comigo. Não deixe de falar comigo. Qualquer coisa que está tocando o coraçãozinho de vocês, não deixe de falar comigo. Eu estou disponível aí. Eu sei que tem um horário de atendimento, mas não se prendam a esse horário. Podem mandar mensagem no WhatsApp a hora que for. Quem aí por algum motivo perdeu a recuperação, quer recuperar a nota, está desesperado, achando reprovar, também fala comigo. Eu estou dando oportunidade para todo mundo que vem falar comigo, basicamente, né? Quem queria recuperar a nota até do semestre passado, eu estou dando oportunidade. Então não deem mole, tá? É isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana. Obrigado pela atenção e até a próxima.